Tem apuração de Eli Jonas Maia chegando aqui para a gente no que diz respeito ao caso de Marielle Franco. Em depoimentos de negociação de delação premiada, o ex-policial militar Rony Lessa, acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, o que ele disse? Apontou duas outras pessoas que teriam envolvimento no crime. Uma dessas pessoas, Domingos Brazão, ex-deputado estadual e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Segundo pessoas ligadas às investigações, Lessa teria apontado que Brazão é o mandante do crime. Então, Lessa apontou Brazão como o mandante do crime. Outro nome citado é o de Jomar Duarte Bittencourt Júnior, conhecido como Jomarzinho, filho de um delegado da PF e também suspeito de participar do crime. Portanto, dito tudo isso, com a contribuição da apuração de Eli Jonas Maia, eu chamo Pedro Duran aqui para o estúdio, Juliana Lopes e Larissa Rodrigues. Comece contigo, Pedro, para a gente poder te ouvir sobre esse caso e todo o entorno envolvendo uma delação, que, lembremos aqui, qualquer um pode dizer o que quiser em uma delação, mas tem de provar. Pois é, Elisa. E eu conversei com o Domingos Brazão, que é o apontado como mandante do assassinato de Marielle Franco. A gente teve uma conversa de mais de meia hora, em que ele tentou dizer como é que via essa possibilidade de uma delação premiada contra ele e de ser apontado como mandante do crime. Diz que não conhecia Rony Lessa, não conhecia Marielle Franco, não conhecia Anderson Gomes e também não conhecia Elcio de Queiroz. E que essa delação seria uma palhaçada, uma fanfarronice, nas palavras dele. O Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, me diz que não vai se licenciar e nem se afastar do cargo, vai continuar trabalhando enquanto as investigações continuarem de fato avançando. Ele não tem medo, segundo ele, de uma delação premiada e diz que desconfia do fato de ter sido citado como o mandante do assassinato de Marielle Franco. Ele pergunta por que ele teria sido citado, qual seria o motivo que teria levado o Rony Lessa a citar ele, já que ele não teria nenhuma participação no crime. Agora, é importante dizer, Elisa, e a gente explicar para as pessoas que o advogado do Rony Lessa, com quem eu conversei agora há poucos minutos atrás, o Bruno Castro, ele não é especialista em delação premiada. Está há 5 anos com o Rony Lessa e disse no começo lá da conversa do combinado para a família que ele não faria delação premiada. Pois é. E se surpreendeu com essa notícia dessa negociação da delação premiada. E, de fato, levando em consideração isso, pode ter acontecido 3 coisas aí, que é muito comum nesse tipo de caso, Elisa. Ele pode ter encontrado um outro advogado por meio da família e negociado essa delação premiada. Ele pode ter pedido o auxílio da Defensoria Pública para poder firmar essa delação premiada, ou até pode ter recebido uma indicação de outro preso, que tenha indicado, dado a ele o nome de um advogado que faça a delação premiada, para que isso seja encaminhado para o STJ e, de fato, o processo avance. Só para concluir, tem uma expectativa por parte das pessoas que acompanham esse processo, esse caso, Elisa, que o júri popular que vai julgar Elcio de Queiroz e Rony Lessa seja realizado em março agora, entre o dia 11 e 15 de março, quando a gente vai ter completos 6 anos da morte do assassinato de Marielle Franco. Então, a pena dele poderia chegar a 100 anos de prisão. Então, uma expectativa de que, se de fato essa delação premiada for homologada pelo STJ, ela vai acontecer momentos antes, semanas antes do que seria o júri popular, que poderia render a Rony Lessa 100 anos de prisão. Elisa. Pedro Duran falando com a gente agora, falando ao vivo. Pedro, é muito importante essa informação que você nos traz, de que você conversou diretamente com o Brazão, que está aparecendo aqui no lado direito do vídeo. É um caminho que começou com a apuração do Eli Jonas Maia, né? Eu vou ressaltar mais uma vez aqui para trazer a importância disso que a gente está falando, que nesse depoimento de negociação, de delação premiada, o Rony Lessa, acusado de ter assassinado Marielle, acusado de ter assassinado Anderson Gomes, apontou 2 outras pessoas que teriam envolvimento no crime. Uma delas seria o Brazão, que nós estamos citando. Ele seria um dos mandantes desse crime. E o próprio Brazão lhe disse que essa história
eu não sei quais foram as palavras que ele usou, mas que seria um absurdo. Sim, ele disse que é uma palhaçada e uma fanfarronice essa delação premiada. Estou reproduzindo ipsis literis as palavras dele. Muito forte essa informação que a gente tem por aqui, né, Larissa e Juliana? Porque é um assunto que nós já estamos indo para o 6º ano, sem a resposta do mandante do crime. E lembrando aqui que Pedro nos rememora que o próprio advogado de Rony Lessa, né, Larissa, ele tinha dito que não trabalhava com cliente que fizesse ali esse serviço de delação premiada. Delação que qualquer um pode fazer, mas tem de provar que aquilo é verdade. E tem um detalhe, né, Elisa, importante a gente destacar. Ouvindo o Pedro, a gente mais cedo conversando também sobre esses assuntos, aqui discutindo como abordar e trazer a melhor informação para quem está em casa, a gente estava aqui pegando uma nota da Polícia Federal divulgada ontem à noite. Aproveitei para também tentar avançar com esse assunto com alguns integrantes ali do Ministério da Justiça. A Polícia Federal e o Ministério da Justiça, os dois órgãos, né, responsáveis por tudo isso, com, claro, também ali a questão do Rio de Janeiro, com a Polícia do Rio de Janeiro, tem muito cuidado quando se fala dessa questão da delação e eu vou explicar por quê. Tanto que na nota da Polícia Federal a gente não sente uma negativa de que tenha tentado esse processo de delação. Ninguém negou, ninguém chegou e falou, ele não está, ele não começou a negociar esse processo de delação. Mas o que traz a nota é que até o momento ocorreu apenas uma delação, uma apuração do caso devidamente homologada pelo Poder Judiciário. Quando se fala homologado é porque já teve a assinatura da pessoa disposta a delatar e já foi, inclusive, esse acordo feito, na maioria das vezes, prevendo algum tipo de redução de pena com essa pessoa que está trazendo as novas informações, no caso, o Lessa. O porquê desse cuidado da Polícia Federal e qual que é o temor diante ali de membros do Ministério da Justiça? Que com o vazamento dessa informação, um processo muito adiantado de delação que estaria em curso com o Rony Lessa possa acabar voltando atrás. Ou porque teve pressão, depois que esse assunto divulgou, pelos envolvidos, ou mesmo que possa ter plantado alguma pessoa que teria temor nessa delação e vazado essa informação para tentar realmente diminuir o impacto dela e tentar esconder algum tipo de prova que essa delação possa vir a apontar. Porque, como você disse, a pessoa delata e, a partir daí, a polícia faz o seu trabalho de investigação indo atrás de confirmar o que aquela pessoa veio a trazer nesse processo de delação. Então, há um temor ali, uma tentativa mesmo de colocar panos quentes por parte da Polícia Federal, dos membros do Ministério da Justiça, temendo que com essa informação de que o processo de delação começou, que não se consiga chegar ao fim dele, que ele não seja homologado, que não seja assinado e possa vir a prejudicar ainda mais esse crime que a gente infelizmente fala, como você disse, né, praticamente 6 anos. Pois é, quase 6 anos já, Juliana Lopes. A gente trazendo então aqui essas notícias envolvendo a delação, aquilo que foi dito pelo Rony Lessa, daquilo que foi publicizado, né, pessoal? Que isso é importante dizer que muitos detalhes ficam em segredo de justiça, em segredo dos investigadores. Inclusive, a própria Polícia Federal, né, costuma se posicionar dizendo que eventuais vazamentos de informações podem e são prejudiciais à própria investigação, né? Porque eles estão ali entre um ambiente reservado de investigação, levando adiante essas apurações. E, Juliana Lopes, quando a gente fala de delação premiada, esse rito, a importância do rito, né? Porque, evidentemente, que alguém que está delatando, que está depondo, está interessado em diminuir a sua pena, né? Em reduzir a sua punição. Porém, está aí toda a destreza e profissionalismo dos investigadores de conseguirem entender até que ponto isso é verdade, até que ponto a gente tem que avançar na investigação de uma delação. E esse é o receio, Elise, importante que a gente ressalte isso, até dos próprios familiares. A gente lembra, a gente tem 6 anos desse crime, Polícia Federal há 11 meses investigando e essa delação estaria nesse processo ainda de negociação. Qual é o processo? Há uma negociação entre o Ministério Público e o advogado de quem quer fazer essa delação. Há ali caminhos colocados por esse possível delator para que a Polícia Federal continue investigando, caminhos que
que precisam ser apurados, ou seja, ali ele pode citar nesse momento ali de negociação ainda alguns caminhos para a polícia como possíveis mandantes, mas isso precisa ser investigado. E aí depois disso a gente tem concedido pelo juiz, então, a homologação dessa delação. Essa fase, agora, né, pensando em Rony Lessa, nessa possível delação, ainda não foi, está ainda antes do processo de homologação. Ou seja, caminhos estão sendo apontados, possíveis mandantes estão sendo apontados, mas isso ainda precisa ser definido. Se é um caminho de investigação, se é de fato uma prova condizente, isso ainda está sendo analisado pela Polícia Federal. Por isso, o cuidado e o receio da família nesse momento em que a delação ainda não foi homologada. Por enquanto, o que a Polícia Federal tem e que nos contou, inclusive numa nota, é que uma delação já foi feita, a de Elcio Queiroz, e as outras estão em fase de negociação. Há a possibilidade de que a gente tenha aí um encaminhamento final desse caso em abril ou neste ano, nos próximos meses, foi o que indicou, inclusive, o diretor-geral da Polícia Federal. Mas lembrando, processos precisam ter andamento e a gente ainda não tem essa delação homologada.